A maldição da nossa família começou muito antes de eu nascer, muito antes do meu pai e do meu avô, e essa é a única parte da história que eu jamais deveria ter contado. Meu nome é Elias van der Kraal, último descendente vivo de um sobrenome que muitos juram ser amaldiçoado. Eu cresci ouvindo sussurros durante a noite, sons como passos arranhando o chão antigo, risadas sombrias que se dissipavam no escuro e vozes citando nomes que eu sequer conhecia. Desde pequeno, senti que havia algo maior observando meus sonhos, algo esperando o momento exato para se aproximar. Minha família nunca conversava abertamente sobre a origem da maldição, mas todos nós carregávamos no olhar um terror silencioso, como se um segredo estivesse sempre prestes a escapar pelas paredes escuras da mansão onde vivíamos. Ao completar meus 15 anos, encontrei um diário escondido no porão. Nas páginas amareladas, descobri que tudo havia começado com 2 irmãos, Arkan e Edron van der Kraal, que viveram no século XVIII e que foram responsáveis por despertar algo que jamais deveria ter sido tocado. O texto descrevia como eles encontraram um livro que não pertencia a ninguém humano, um livro feito de pele e tinta escura, contendo símbolos que não podiam ser decifrados. Eles acreditavam que poderiam usar esse poder para expandir a família, para torná-la invencível, mas, ao que tudo indica, eles apenas libertaram algo que nunca mais poderia ser aprisionado. Desde aquele encontro proibido, as gerações seguintes foram marcadas com tragédias inexplicáveis. O pai perdia o controle da mente antes mesmo que o filho nascesse, e o filho nascia com comportamentos estranhos, como falar com portas fechadas ou prever mortes que ainda não ocorreram. Meu avô, por exemplo, era conhecido por acordar no meio da madrugada e ficar olhando para o chão por horas, dizendo que precisava segurar o mal. Ninguém sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo. O curioso é que os 2 primeiros irmãos nunca morreram de forma tradicional. Segundo o diário, eles desapareceram no mesmo dia, diante de uma luz que não vinha do sol, diante de um canto que nunca deveria ter sido ouvido. Alguns dizem que eles ainda caminham pelos cantos da casa, invisíveis, presos em um ciclo eterno, tentando alertar todos nós sobre o que libertaram. A cada novo herdeiro, a maldição se fortalece, agarrando a alma do descendente como garras de algo que não sabemos nomear. Eu cresci temendo meu próprio reflexo, porque às vezes, quando eu me olhava no espelho, via alguém atrás de mim, alguém que não estava lá. Uma sombra com olhos fundos, que parecia me observar desde outro plano. Meu pai dizia que aquilo era apenas a presença. E ele falava como se fosse normal conviver com isso. Eu tentei fugir dessa linhagem sombria, deixei a mansão e fui morar em outro estado, pensando que poderia enganar o destino. Mas logo percebi que a maldição não estava presa às paredes, ela estava presa ao sangue. As vozes viajaram comigo, as sombras começaram a aparecer em hotéis, em ruas vazias, até mesmo nos meus sonhos. Tentei buscar ajuda espiritual, psicológica, qualquer coisa que me livrasse daquele tormento, mas nada fazia efeito. No fundo, eu sabia que a única maneira de quebrar a maldição era descobrir o que realmente havia acontecido entre Arkan e Edron naquela noite, séculos atrás. O diário relatava que eles abriram uma fenda entre mundos, algo que trouxe para o nosso lado criaturas sem nome. Eles sacrificaram algo que jamais foi revelado, e o preço foi eterno. Eu descobri também que cada descendente, sem saber, alimentava essa energia sombria, fortalecendo o elo com o desconhecido. Não era apenas uma maldição, era um pacto ancestral. E quanto mais eu tentava escapar, mais aquilo me puxava para dentro da escuridão. Certa noite, enquanto eu dormia, senti algo gelado tocar minha mão. Quando despertei, não estava mais no quarto do hotel, mas sim dentro do porão da mansão onde cresci. As paredes estavam cobertas por símbolos idênticos aos descritos no diário. A luz fraca de velas tremelicava, e no centro do porão, havia 2 silhuetas, 2 sombras com forma humana. Arkan e Edron. Não possuíam rosto, apenas uma escuridão viva, com olhos brancos brilhando no breu. Eles se aproximaram de mim, sem pronunciar palavras, mostraram o livro proibido. As páginas viravam sozinhas, como se quisessem que eu visse algo. E eu vi. Vi entregas de pedaços de alma, vi sacrifícios feitos em troca de mais poder,
Vi crianças recém-nascidas marcadas antes mesmo de chorar pela primeira vez. Eles queriam que eu entendesse que a maldição não era um castigo apenas, era um aviso. O poder que eles buscaram era maior do que qualquer mente humana poderia controlar. E agora, eu era o último que restava ligado a esse elo. Percebi que evitar não era uma opção. A única forma de interromper aquilo seria confrontar a própria entidade que eles haviam libertado. Eles me mostraram um símbolo, como se estivesse gravado em minha mente. Não entendi, mas quando acordei estava novamente em meu quarto, suado e tremendo. Passei horas tentando lembrar a forma exata daquele símbolo, e quando consegui desenhá-lo, notei que o papel começou a se rasgar sozinho. A energia ao redor mudou completamente. As luzes piscavam sem interrupção. Era como se a entidade soubesse que eu havia entendido algo que jamais deveria ter sido compreendido. Fui tomado por uma sensação de ser observado, como se olhos invisíveis avaliassem cada movimento meu. Foi então que o sussurro surgiu, vindo de lugares onde ninguém estava: agora é sua vez. E eu entendi que a maldição estava chegando ao auge. O sangue Van der Kraal não poderia mais ser ignorado. A maldição estava perto de cobrar seu preço final, e eu, o último descendente, deveria selar aquilo ou perder minha alma como os demais. Assim, voltei para a antiga mansão. A cada passo dentro daqueles corredores gelados, ouvi vozes chamando meu nome. Não eram vozes humanas. Eram lamentos. No salão principal, encontrei o mesmo livro. Ele estava aberto, como se me aguardasse desde o primeiro dia. Coloquei minha mão sobre a capa e senti o frio mais intenso que já senti na vida. As páginas começaram a virar até parar em um vazio completamente negro. E desse vazio, surgiu um rosto sem forma definida, apenas uma fusão de sombras que me observava. Ela falou comigo. Não com palavras, mas com pensamentos. Mostrou-me imagens de todas as tragédias familiares, mostrou-me as mortes, as insanidades, os suicídios, os desaparecimentos. Mostrou-me o sofrimento que herdamos por causa da ambição de dois irmãos que queriam ser poderosos demais. E naquele instante, percebi que a entidade queria algo em troca. Ela queria uma escolha. Ou eu aceitava carregar a maldição para sempre, alimentando-a até meu último suspiro, ou eu quebrava o ciclo, sacrificando algo que nunca mais poderia recuperar. Eu sabia o que ela queria. Ela queria minha voz, minha história, minha capacidade de fazer com que o mundo conhecesse a verdade. Se eu contasse ao mundo sobre a maldição, se eu revelasse o que os Van der Kraal fizeram, eu encerraria o pacto. Mas isso significaria que ninguém mais poderia esquecer. A entidade seria lembrada através das palavras, e a memória dela seria eterna. Era isso que ela buscava, sobrevivência pela história. E agora, enquanto eu narro essas palavras, sinto a presença dela atrás de mim, esperando o momento de devorar minhas últimas memórias. Minha escolha foi feita. Eu decidi revelar tudo, e enquanto escrevo, sinto a energia dela me drenando. Eu sei que, ao terminar este relato, minha mente talvez já não exista mais como antes. Mas pelo menos o ciclo será quebrado. E talvez, finalmente, alguém consiga impedir que essa entidade encontre outra família para destruir. A mansão agora está silenciosa. O livro desapareceu. As sombras se dissiparam. Mas algo permanece. Uma sensação de que os olhos dela ainda estão me observando, aguardando o próximo passo. Eu ouço murmúrios nos cantos da casa, murmúrios que repetem meu nome, que me chamam, que pedem para que eu volte ao porão. Não vou voltar. Eu sei que não devo. A escolha que fiz não pode ser desfeita. A história agora está no mundo, e a entidade não pode mais se alimentar de segredos. Talvez ela enfraqueça. Talvez desapareça. Ou talvez encontre outra forma de sobreviver. O que sei é que a linhagem Van der Kraal finalmente chegou ao fim. E embora eu saiba que estou condenado, pelo menos não deixarei descendentes presos ao mesmo ciclo. Minha mente está pesada, e sinto como se algo estivesse sugando tudo que resta de mim. Mas eu continuo escrevendo porque este é o preço. O preço de quebrar aquilo que nunca deveria ter sido tocado. Se você ouviu essa história até aqui, saiba que agora faz parte dela.
O conhecimento que carreguei por gerações agora está com você. A maldição não pode mais se alimentar do meu sangue, mas ela pode tentar sobreviver através da curiosidade dos que escutam. Nunca procure a mansão. Nunca procure o livro. Nunca tente entender o que Arkan e Edron fizeram naquela noite. Apenas aceite que algumas verdades não podem ser reveladas sem consequências. E agora que conheço o peso de carregar esse segredo, espero que você entenda que não conto esta história para assustar, mas para alertar. O mundo está cheio de coisas que nós não compreendemos, e algumas delas vivem à espreita, esperando apenas que alguém abra a porta errada. Eu fui esse alguém. Não seja você também. Por isso, antes que finalize esta experiência, faça algo simples. Não deixe essa história morrer dentro de você. Compartilhe com aqueles que não acreditam em maldições, envie para quem ri do sobrenatural, mostre para quem acha que está seguro, porque a ignorância é o que alimenta o que nunca deveria ter sido acordado. Comente o que você imagina que aconteceu com Arkan e Edron, diga o que faria se despertasse no porão da mansão, e inscreva-se para que possamos continuar explorando os segredos que o mundo enterrou e fingiu esquecer. Porque, no fim, sobreviver não é apenas escapar, é manter os olhos abertos diante do que mora na escuridão. Afinal, se eu quebrei o ciclo, agora é você quem precisa ajudar a impedir que ele recomece.